Nutrição de ruminantes. Os animais ruminantes são animais herbívoros, caracterizados por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Eles possuem 4 compartimentos gástricos responsáveis pela digestão do alimento, sendo estes o rumen, o rentículo, o omaço e o abomaço. Os 3 primeiros são considerados o pré-estômago e o abomaço o estômago verdadeiro, que possui enzimas que participam da digestão química. Um dos exemplos dos ruminantes são os ovinos. Os machos são chamados de carneiro, as fêmeas são conhecidas como ovelhas e os filhotes são os cordeiros. Os ovinos são parentes próximos dos caprinos, isto é, do bode e da cabra. Os carneiros e as ovelhas são animais criados por causa de sua carne, seu leite e sua lã. Além de minerais, os ovinos necessitam de vitaminas essenciais ao bom funcionamento do organismo. Caso contrário, pode surgir sérios problemas de saúde no rebanho. Vitaminas, quando presentes na dieta dos ovinos, elas otimizam a reprodução e fortalecem o sistema imunológico dos animais, além de outros benefícios. Alguns exemplos de vitaminas são vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. São muitos os alimentos volumosos e concentrados que podem ser usados na criação de ovinos, cada um com diferentes composições nutricionais. Dentre esses alimentos, tem aqueles usados com mais frequência no manejo nutricional dos ovinos, por estarem mais disponíveis no mercado ou por serem culturas mais adaptadas às regiões onde os ovinos são criados. São muitos os alimentos volumosos e concentrados que são usados, mas vou citar alguns exemplos. Tem a gramínea, que estão entre os alimentos volumosos que devem obrigatoriamente fazer parte da dieta dos ruminantes. As folhas tenas das gramíneas tropicais são colhidas pelo próprio ovino durante o pastejo. Uma das gramíneas mais usadas é conhecida como braquiária. Em cada quilo de folhas e talos verdes podem fornecer os seguintes nutrientes: 29% de matéria seca, 8% de proteína bruta e 55% de NDT. O NDT são os nutrientes digestivos totais, que é um dos parâmetros mais usados para expressar a energia de uma silagem e o ideal é que esteja acima de 60%. Tem também o milho, que é um dos mais usados dos concentrados comerciais, que tem fonte de energia para os ovinos, já que apresenta 85 a 80% de NDT. Na matéria seca, porém, tem baixo valor nutricional, em termos de proteína, que varia de 7 a 10%. Outro exemplo é o farelo de soja, que é bastante usado na alimentação dos ovinos, e é considerado uma fonte padrão de proteína, ou seja, as outras fontes de proteína sempre são comparadas ao farelo de soja. Como referência, o teor de proteína varia de 40 a 50%, o NDT é de 70 a 80%. Já a fibra bruta é baixa, é até 7%. Estes são apenas alguns exemplos dos diversos alimentos volumosos e concentrados que são usados na alimentação dos ovinos. A alimentação dos carneiros numa criação é um dos fatores de maior importância para o desenvolvimento do plantel. Seus alimentos podem ser classificados da seguinte maneira: pasto é o que fornece a alimentação mais barata e utilizada. Capineiras são aconselháveis para a produção de forragens que são cortadas e dadas frescas ou então conservadas em forma de feno ou silagem. Apresentam a vantagem de permitir o maior aproveitamento das terras, que assim podem comportar um número maior de cabeças. Sementes de gramíneas são alimentos volumosos de boa aceitação e têm cor esverdeada. Porém, o feno de leguminosos são melhores para a sua nutrição. Silagem é a forrageira conservada em silos, as quais sofrem certa fermentação. Raiz e tubérculos têm destaque a mandioca, a batata, a cenoura e a abóbora. Concentrados. Entre eles estão o milho, a cevada, a aveia, o centeio, o trigo, o algodão, o babaçu, a soja e o amendoim. Penúnculo de caju, mamona, restos culturais de abacaxi e maracujá são alimentos alternativos que podem reduzir os custos de produção na terminação de caprinos e ovinos. Do ponto de vista nutricional,
O pedúnculo de caju, por exemplo, é um alimento rico em energia, amido e fibra, com teor intermediário de proteína bruta, cerca de 13%, por ser utilizado tanto para a substituição parcial do alimento concentrado, como para a substituição de alimentos volumosos de boa qualidade, com baixo teor de fibra. A eficiência brasileira na produção de bovinos é tão notável que o país se mantém há anos como o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de gado. O grau de excelência dos nossos produtos é resultado de uma boa execução do manejo animal, somado ao controle sanitário e à nutrição de qualidade. Para uma boa produção de leite e carne bovina, é necessário um planejamento para a melhor alimentação do animal. A dieta dos ruminantes deve ser bem elaborada, levando em consideração a espécie, a região onde se encontra, a época do ano, idade, sexo e condições de saúde do animal. Com essas informações, é elaborada uma dieta contendo todos os nutrientes responsáveis por garantir uma produção de qualidade e com segurança, respeitando, acima de tudo, a saúde animal. Vale lembrar que não existe uma receita fixa para a dieta, mas sim alimentos de índices altos de nutrientes estipulados a partir das necessidades de cada produção, como o milho, o farelo de soja e suplementos proteinados, além da pastagem e água de qualidade com fácil acesso, que é de suma importância. Os bovinos destinados à pecuária de corte demandam uma alimentação focada na eficiência máxima do ganho muscular. Existem 3 fases: cria, recria e engorda. Na cria, desde quando o bezerro nasce até o momento do desmame, o leite é o alimento básico. No entanto, algumas formas de suplementação de vitaminas e sais minerais são bem-vindas. Se a partir do desmame do bezerro até que ele atinja a idade adulta. Nos primeiros dias, deve-se introduzir os alimentos gradativamente, até que o animal se habitue à nova alimentação. Após esse período, a alimentação é formada pelas pastagens, mistura mineral e água. Nessa fase, eles precisarão aumentar a musculatura e a gordura depositada. Aqui existem 2 possibilidades: aproveitar ao máximo a pastagem no período chuvoso ou confinar os animais durante a seca para que recebam a dieta balanceada diretamente no coxo. Produzido por uma vaca leiteira é considerado como subproduto de sua função reprodutiva, e ambos são dependentes de uma dieta controlada. Vacas que são ordenhadas 3 vezes ao dia consomem 5 a 6% mais matéria seca do que se ordenhadas 2 vezes ao dia. Para vacas mantidas a pasto, durante o período de menor crescimento do pasto, há necessidade de suplementação com volumosos: capim-elefante verde picado, cana-de-açúcar adicionada de 1% de ureia, silagem, feno ou forrageiras de inverno. Para vacas de alta produção leiteira ou animais confinados, deve-se fornecer silagem de milho ou sorgo à vontade. Porém, os volumosos por si só não são suficientes para manter a produtividade. A alimentação do gado deve ser acrescida de uma mistura de concentrados, minerais e algumas vitaminas. São animais gigantes e rústicos, apresentam enormes chifres com diferentes formas, denotam uma boa fertilidade e, na maioria das vezes, exibem um pelo preto. Os búfalos são animais dóceis, originários da Índia, introduzidos no Brasil entre 1890 e 1906. São animais resistentes ao calor, desde que disponham de água para beber e mergulhar, ou de lama para se refrescarem e matar os parasitas que ficam sobre seu corpo. Uma demanda crescente consumir proteína de origem animal a baixo custo. Dessa forma, foi investido a criação de búfalos para o abate. Os brasileiros estão consumindo carne menos gordurosas, com baixos teores de colesterol e com alto valor proteico. A carne do búfalo é vendida no resfriado ou congelado. É considerada uma carne magra e o gosto é semelhante à bovina. Além disso, a produção de leite tem maior valor nutritivo. Contém proteínas e mineral, principalmente o cálcio. Um exemplo disso é a mussarela, de leite de búfalo, que representa cerca de 70% de comercialização entre os derivados produzidos. Como também iniciou os derivados no mercado como doce de leite e a manteiga. Em consequência desse avanço, os países como a Argentina e a Colômbia estão cada vez mais interessados em importar os animais ao Brasil para focar na produção de leite.